Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6. Obrigado, meu filho, obrigado. Um versículo somente. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Amém. Podeis assentar, queridos. Eu estou com uma palavra aqui nessa noite, queridos. Queres ficar são? É o tema da mensagem. Queres ficar são? Essa pergunta quem fez foi Jesus. Porque diz aqui o contexto que havia uma festa entre os judeus e em Jerusalém existe esse tanque ainda. Há um tanque. E diz a Bíblia que em redor daquele tanque havia sempre uma grande multidão. Cegos, coxos, paralíticos, todos esperando o movimento das águas. Porque diz aqui o contexto que em certo tempo, a Bíblia não dá detalhes, nós não sabemos se era uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. A Bíblia não dá detalhes. Mas a Bíblia diz que em certo tempo, descia um anjo naquele tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia, então, recebia a bênção, a cura. E ali havia um homem que há 38 anos ele se encontrava enfermo. E a Bíblia diz que todas as vezes que o anjo agitava a água, aquele homem se esforçava para descer, para receber a bênção, mas alguém sempre via na frente dele e ele ficava para trás. Mas chegou um dia que uma pessoa, um homem, se aproxima daquele paralítico e faz esta pergunta: queres ficar são? Diante dessa pergunta, irmãos, eu vejo aqui 3 pontos importantes. Primeiro, eu vejo aqui a provisão de Deus. A provisão de Deus. Aquele tanque, eu vejo a provisão de Deus. A provisão de Deus começou lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, os irmãos conhecem a história, que a Bíblia diz que Deus, depois que eles pecaram, eles se encontraram, se acharam, olharam para o outro e viram que estavam nus. E diz a Bíblia que Deus teve que sacrificar um cordeiro e para vestir aquele casal que estavam desnudos. Então aquele cordeiro, eu vejo ali a provisão de Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 5 até o versículo 7, que também os irmãos conhecem a história, nós vamos ver ali o profeta, um profeta chamado Isaías. Interessante que quando eu olho para a história de Isaías, irmãos, eu encontro Isaías numa situação tremenda. Porque a Bíblia diz no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias teve que morrer para Isaías ver o Senhor. Enquanto Uzias estava no trono, Isaías estava sem visão. Isaías estava praticamente desviado. Porque se os irmãos olharem ali no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, até no capítulo 6, vocês vão encontrar muitas vezes Isaías dizendo essa palavra: ai, ai do fulano, ai do ímpio, ai do bêbado, ai do rico, ai no... Ele só dizia ai, ai daqui, ai dali.
Parece que eu vejo Isaías sempre com o dedo apontando o erro de alguém. Você, ai de fulano, ai de ciclano. Mas quando no capítulo 6 e versículo 1, diz assim: quando Uzias morreu, ele viu o Senhor sentado no trono, ele pôde ver os anjos voando e clamando, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Lá no capítulo 6, versículo 5, Isaías gritou e disse assim: ai de mim, ai de mim. Precisou Isaías morrer, queridos, para ele ver a glória de Deus. Diz então a Bíblia, irmãos, que um anjo pegou uma tenaz, foi lá no altar, pegou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. Essa brasa viva, eu vejo aqui a provisão de Deus. Mas você pode perguntar: e para o homem desse século? Qual é a provisão de Deus para o homem desse século? A provisão de Deus, meus irmãos, para o homem, para nós, para o homem, eu vejo lá em 1 João. Em 1 João, no capítulo 1, e o versículo 7, quando eu ouvi um dia o pastor João de Oliveira, no seu testemunho, quando estávamos em Pindamonhangaba, o pastor Nilton também estudou em Pinda, no mesmo ano que eu estudei, ele disse que essa mensagem o diabo não gosta de ouvir. O diabo não gosta de escutar essa mensagem. O diabo odeia essa mensagem. Quando o crente, que diz assim lá no capítulo 1, e o versículo 7 de 1 João, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui está a provisão de Deus para o homem deste século. O sangue de Jesus Cristo, meu querido. Graças a Deus. Se hoje eu estou aqui, você está aqui, é porque o Senhor te achou, te lavou com seu sangue, te purificou, meu querido, meu irmão. E você hoje pode dizer: graças a Deus que o Senhor apagou todos os meus pecados. Glória a Jesus. Então, meu irmão, eu vejo aqui nesse tanque, o tanque eu vejo a provisão de Deus. Mas eu vejo o segundo ponto dessa mensagem. Eu vejo agora aqui a incapacidade do homem. Eu perguntei quando fui em Jerusalém, eu estive nesse lugar, e havia muita gente, muitas pessoas ali, uma multidão. E o nosso guia era um judeu que morou no Brasil 20 anos, no Rio de Janeiro, então ele entendia e falava muito bem o português. E eu perguntei para ele: quantas pessoas cabem em redor desse tanque? Ele disse: mais ou menos 800 pessoas. Então, irmãos, eu creio assim que naquele dia, quando Jesus apareceu ali, havia mais ou menos isso, de 500 a 600, 800 pessoas. Todos ali, numa expectativa. Porque a Bíblia diz que em certo tempo, eles tinham que ficar ali esperando o movimento. A hora que o anjo descesse ali e agitava aquela água, eles tinham que estar ali naquela expectativa. Então, meu irmão, essa multidão é o símbolo deste mundo, cheios de congregados ao redor de qualquer coisa, esperando alguma coisa para resolver o seu problema. São pessoas desesperadas que estão correndo atrás de alguma coisa. Meu Deus, uns, meus irmãos, correm atrás de magia negra, macumbeiros, feiticeiros, outros correm atrás de horóscopos, superstições, querendo para ver se venha resolver o seu problema, as suas necessidades. Aquela multidão, todos estavam ali. Todos tinham problemas. Eles queriam resolver o seu problema. Meu amado, meu Deus, queridos, certamente, você que está aqui nessa noite, quantas noites mal dormidas?
quantos choros, quantas tristezas, quantos gemidos. Quantas vezes você passou a mão na cabeça e disse: meu Deus, o que é que eu faço da minha vida? Quem vai resolver o meu problema? Eu sou filho aqui de Blumenau, nasci nessa cidade. Minha mãe já faleceu há alguns anos. Ela era macumbeira. A nossa casa, nós morávamos na Vila Nova. A nossa casa era no centro de macumba, centro espírita. Eu nasci num lar espírita. A minha mãe era índia. Meus irmãos, e meu pai filho de... Oh, meu Deus do céu. Espanhol. Imagina, índio misturado com espanhol. O que sai, irmãos? Imagina. Então nós éramos uma família complicada. Problemas e muitos problemas. Numa casa de macumbeiro não tem paz. Numa casa de macumbeiro não tem harmonia. Então meu pai e minha mãe, eles não se davam. Eram dia e noite brigando. Era um casal de pitbull. Um casal terrível. E o meu irmão Wilson Camilo, que também é pastor, irmão Jurandir, nós éramos em três capeta. Pensa que 3 capeta. Hoje eu estava mostrando, trouxe minhas 2 netas, aqui, botamos fogo ali na escola da Vila Nova, acabamos com tudo. Aqui nesse morro, nós tentamos matar o professor, deu uma paulada na cabeça do professor. Aqui no... Oh, você era assim mal? Não, mal era do meu pai. Mal era do meu pai. E o meu pai disse assim para nós assim: olha aqui, o negócio com ele não tinha brincadeira não, irmãos. Existe um bando de um povo nojento que nós odiamos. Eles odiavam crente, irmãos. O diabo odeia crente. Você não quer saber como você é odiado pelo diabo. Agora você é amado de Deus. Aleluia. Graças a Deus, né, queridos? Quando o diabo diz assim: eu te odeio, diz: grandes coisas, tu me odeia. Ai. Bem, ele disse assim: um dia que chegar um povo aqui em casa, que eu não estiver, porque tem um povo aí que anda com um livro preto debaixo do braço. Esse povo é um povo nojento, um povo que não faz nada na vida, não tem nada o que fazer, fica de casa em casa, falando de um Jesus aí, e quando eles dobram os joelhos lá e começam a rezar, parece um bode preto. Meus filhos, esse povo são gente do capeta. Então, a hora que aparecer o povo aqui, que o pai não estiver em casa, vocês descem o pau. Pronto. Ordem dada. Graças a Deus que nunca apareceu um crente ali em casa. Porque ia apanhar mesmo. Não tem esse negócio não. Bom, graças a Deus. Mas passou o tempo, irmãos. Minha mãe naquela tristeza, sempre chorando. Minha mãe mexia com magia negra. Vocês imaginam, quem já mexeu com espiritismo sabe muito bem o que é magia negra. Magia negra, a pessoa lida diretamente com o diabo, lida diretamente com Lucifer. E quem entra na magia negra é só para fazer o mal. É para matar, é para destruir casais, destruir lares. A pessoa se enforca, a pessoa... Ai, irmão, esse é o trabalho do diabo. Mamãe mexeu com magia negra. Mamãe sacrificou crianças na macumba. Mulher terrível. E a minha mãe me batizou lá no espiritismo. E aí, minha mãe disse: meu filho, agora tu vai receber o espírito de Exu Tranca-Rua. Tu estás protegido por esses espíritos, por esses guias. Exu Tranca-Rua. Exu Tranca-Rua, quem mexeu com o espírito sabe muito bem o que é isso aí. Demônios revoltados. Demônios que só comem carne crua e sangue de bode. Eu ia com a minha mãe no cemitério arrancar ossos de defunto para fazer despacho nas encruzilhadas. Irmãos, era uma casa de capeta, viu, irmãos? E o meu pai está para separar da minha mãe, e aquela confusão. Mamãe tentou matar meu pai tentou matar a família. Mamãe deu 2 tiros dentro de casa, 2 tiros no meu pai. Ô família! Essa era a família.
Só que um dia, uma mulher chamada Maílde dos Santos, ela mora na Fortaleza, hoje ela está com quase 80 ou mais de 80 anos, e tem uma moça aqui, que está lá, ó, esse moço aí, ó, tua tia, o Inoque, você é o Inoque, né? O Inoque, 85 anos, foi essa, doida, irmãos, pensa numa mulher doida, e Deus ama doido, Deus ama doido, porque o doido é aquele, meus irmãos, que Deus manda, ele vai, Deus manda falar, ele fala, é o apóstolo Paulo, é aquele doido de Deus. E a irmã Maílde, ela estava desviada dos caminhos do Senhor e frequentava lá a nossa casa. Depois ela sumiu da nossa casa, sumiu. Passado algum tempo, bate na porta da nossa casa. Mamãe estava em casa, um sábado à tarde. Quando abre a porta, a irmã Maílde, com um livro preto debaixo do braço. A minha mãe baixinha, irmãos, e todo baixinho é invocado. Tudo baixinho é invocado, vocês sabem isso. E eu sou invocado. E a minha mãe olhou aquele livro, ela chegou e disse, oi, Miriam. E a minha mãe não falou não, ficou na porta para não entrar. A nossa casa ali, meus irmãos, era uma casa de madeira. Era, porque não existe mais. Só tinha santo. Pelas paredes, no chão. Santo sem cabeça. Porque quebrava, né? Mamãe tentava colar a cabeça do santinho, não colava. Quebrava o pezinho, ela tentava colar o pé do santo, não colava mais. Era aquela tribulação. Mas ela guardava aquele santinho tudo ali. E a minha mãe olhou aquele livro. Ela disse, Miriam, pelo amor de Deus, deixa eu entrar que eu estou cansada e com sede. Porque ela, naquela época, irmãos, imagine, isso foi quase 50 anos atrás, não tinha ônibus, raros ônibus. Quem tinha um carro, tinha um Fusca, era riquíssimo, bilionário. Se não era bicicleta no pezão mesmo. Quem tinha uma bicicleta já era meio riquinho. Quem tinha uma bicicleta, meio riquinho. E ela não tinha, então ela era pobre, que o pobre chama de pobre. Ela veio a pé, ficou umas 3 horas para chegar lá em casa, estava muito cansado. Ela dá licença. E na cara de pau, entrou, sentou, disse, vai lá buscar água para mim que eu estou morrendo de sede. E a minha mãe com a raiva, porque viu a Bíblia. Porque naquela época, na igreja católica, se pregava que ninguém podia ler Bíblia. Quem lesse Bíblia ficava doido. Só eles que podiam ler. E a missa era em latim. E descosta para o povo ainda. Vê que eu sou velhinho, né? Ainda peguei essa época ainda. E a minha mãe foi lá buscar, ela bebeu água. E a minha mãe em pé, com uma cara feia, porque a cara da minha mãe não era muito bonita, não. E ela disse assim, Miriam, olhou para assim, para as paredes só santa, e disse, olha, isso aí não vale nada. Isso aí não vale nada. Os novos convertidos que estão aqui nessa noite, por favor, não faça isso não. Pelo amor de Deus, não. 1000 vezes não. Senão você vai apanhar. Depois não vai dizer que apanhou por amor de Cristo. Falta de prudência. Mas ela estava há muitos anos desviada. E ela estava assim, bem fraquinha de Bíblia mesmo. Naquela época também nós era fraquinhos também. Então, meus irmãos, aí disse aqui não vale nada. Esse santo aí, ó, não vale nada. A Bíblia diz, Emília, a Bíblia fala, nem citou onde era. A Bíblia diz, olha, os santos, esse santo que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Isso tudo é bobice aí, ó, tudo palhaçada. E ela olhou para minha mãe e disse, tu, macumbeira, a Bíblia diz que todo macumbeiro vai para o esquilo dos infernos, e tu vai para o inferno de cabeça para baixo. Na cara, assim, na lata, pá! A minha mãe, meu filho, porque preto não fica vermelho, fica cinzento. Cinzento de raiva! A minha mãe disse, eu vou me avançar nessa crente aqui agora. E vou bater. E a minha mamãe, eu disse, tá.
e disse: Emília, é o seguinte. Aí acabou o repertório dela, irmão, estava muito tempo desviado. Ela fechou a Bíblia e disse assim: eu trouxe essa Bíblia para você de presente, porque a Bíblia é o livro de Deus. Você lê a Bíblia, porque no outro dia eu vou voltar aí. Estendeu assim para dar a Bíblia para minha mãe não pegou a Bíblia, não. Minha mãe estava em pé, a minha mãe não pegou. Aí ela se levantou, a mãe Mailde se levantou, e disse: você tem que ler a Bíblia. Mas a irmã Mailde parece que ela tinha desligado, irmãos, parece que ela não sabia, parece que ela desligou, ela estava denunciando de macumba. Ela trabalhou ali com a minha mãe, e na época minha mãe era considerada a maior macumbeira do estado de Santa Catarina. Todos os anos minha mãe era para a Bahia para reforçar. E quando ela vinha, meu irmão, da Bahia, em cada fio de cabelo tinha um demônio. Quando ela levantou-se assim e olhou para minha mãe, a minha mãe estava espumando. E a minha mãe estava possessa. Quando ela viu a minha mãe, que ela sabia quem era a minha mãe, ela olhou e disse: ai meu Deus! A minha mãe olhou espumando. Porque no olhar, quando a mamãe olhar para a pessoa caía. E a irmã Mailde disse: Jesus, tem misericórdia. Quando ela disse: Jesus, tem misericórdia, a misericórdia veio, a graça veio, o poder veio, a unção veio. Porque aonde vai o crente, Jesus vai também. Aonde você botar a planta do pé, Jesus coloca também. Porque a Bíblia disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. A irmã Mailde olhou para minha mãe e disse: Jesus, a minha mãe caiu. Ela que queria derrubar a mãe Mailde, a minha mãe caiu. Porque o crente tem poder. Glória a Jesus. E quando a minha mãe caiu, ela gritou: em nome de Jesus, demônio, porque era uma legião, irmãos. Em nome de Jesus, demônios, não se manifestem. E a minha mãe ficou deitada ali, ela pegou na mão da minha mãe, levantou. Se levante em nome de Jesus. Minha mãe levantou. E sentou. E a minha mãe disse: onde eu estou? Disse: está na tua casa. O que aconteceu? Está cheio de capeta. Está cheio de capeta. Mas a mãe Mailde ficou assim meio desconfiada. Disse: olha, tu pega a Bíblia, lê a Bíblia, outro dia eu volto. E como diz o mineiro, cascou fora, irmãos. Ó. Deixou minha mãe ali sozinha, com a Bíblia na mão. A minha mãe fechou a Bíblia. Não quero ficar doida, porque os crentes são doidos. Entrou no quarto, pegou a Bíblia, embrulhou alguns panos, colocou a Bíblia lá no meio, abriu o guarda-roupa e colocou a Bíblia lá no meio das roupas, sentou na beira da cama e invocou os guias. Quando ela invocou os guias, ela perguntou para um dos guias: que espírito foi esse que me derrubou? Que até então as pessoas caíam na presença dela, e ela caiu na presença de uma crente. Então ela entendeu que tinha um espírito mais forte do que o dela. Que espírito foi esse que me derrubou? E o Espírito Santo entrou em ação. E a minha mãe teve um arrebatamento de espírito. E ela foi justamente, irmão, naquele lugar que a Bíblia fala, lugar de tormento. E ali ela pôde ver pessoas que trabalhavam com ela, aliás, que trabalharam com ela, lá na macumba, que tinham partido para a eternidade. E essas pessoas gritavam, e ela também gritava: sede. Ela arrancava os cabelos, gritando: sede. O testemunho de mamãe é como se fosse, irmão, no inferno, como se fosse uma onda do mar, mas como fogo, mas não é fogo. Queima e a pessoa não se consome. E a sede é terrível. Eram milhares e milhares de pessoas. Uns oravam. E oravam porque no inferno é lugar de oração. É o lugar que mais se ora no inferno. No céu não se ora. No inferno é lugar de oração. E no céu é lugar de adoração. Então, meu querido, se você não ora aqui, aproveita a orar agora.
Ora agora, busca agora. Te enche do Espírito Santo agora. E ela clamava, e ela começou a escutar crianças gritando. Não viu crianças do inferno. Porque a Bíblia diz, lá em Lucas 16, 19, irmãos, que o inferno é um lugar de tormentos, está no plural. Tormentos. No inferno é lugar, tem graus de sofrimento. O que mais sofre no inferno são os desviados. São eles que estão lá orando. E a mamãe começou a escutar crianças gritando, mãe, água, mãe, pão. Gritava, ela tapava os ouvidos e dizia, eu não quero ouvir. E quanto mais ela tapava aqueles gritos daquelas crianças, parece que entravam, meus irmãos, no seu cérebro, parece que ia estourar. O cérebro dizia, mãe, pão, mãe, água. Foi justamente aquelas crianças que mamãe sacrificou. E pessoas iam lá fazer trabalho. Tem pessoas, irmãos, a inveja é pior do que câncer. A pessoa dizia, dona Emília, lá em casa, eu e meu marido trabalhamos. Nós não temos casa, nós não temos carro. O vizinho lá, só ele trabalha. A mulher fica em casa. Eles têm carro, têm casa própria, e nós trabalhamos, não temos nada. Então, eu quero que a senhora faça um trabalho que eles percam tudo. E aí, quem paga? Criança. Tem filhos? Tem. Então, me traz uma roupa, uma criança, um sapato, alguma coisa. Se não puder trazer, então, me traz uma barra de chocolate, um bombom. E a pessoa levava aquele barra de chocolate. Mamãe entrava sexta-feira num quarto, lá, só ela que entrava naquele quarto tinha uma Aparecida, tinha um São Jorge, uma luz vermelha e um boneco, todos meus irmãos que ela mandou fazer, um boneco preto. E quando ele entrava na sexta-feira, meia-noite, com uma capa preta, com a caveira nas costas, então ela fazia aqueles trabalhos. Pegava o nome da criança, colocava na boca do sapo, costurava a boca do sapo, e pegava aquele boneco, ela enchia de alfinetes. Deita a cabeça até nos pés, só de alfinete. Cada alfinete daquele era um espírito que se apoderava da criança. E o primeiro alfinete que ela colocava na garganta do boneco para a criança não comer e não beber. O sapo com a boca costurada. O sapo ia secando e a criança ia secando. A criança gritava dia e noite, irmãos. Os pais levavam os médicos. O médico virava a criança do avesso e não achava enfermidade, porque era espiritual. A criança chorava e gritava. Tudo que pedia, que a mãe colocava, saía pelas narinas, pela boca, vomitava. Nada parava no estômago, porque mamãe tinha feito aquele trabalho. E o sapo ia secando e a criança secando. O sapo morria sequinho e a criança morria sequinha. Os pais gastavam o que tinham e o que não tinham. Queridos, esse é o trabalho de magia negra. Agora ela começou a escutar aquelas crianças, mãe, pão, mãe, água, mãe, e ela não queria escutar. E aquela mulher dizia assim para ela, uma mulher que trabalhou com ela na macumba, que estava junto com ela de Simília, aqui nesse lugar é tormento. Esses gritos dessas crianças foram crianças que você sacrificou na macumba. Elas estão gritando por vingança. Você assassina, você matou. Aquele desespero, irmãos, aquele choro, ela gritava de sede, não queria ouvir aquilo. E aquela mulher falou para minha mãe, o homem lá em cima vai te dar a última oportunidade. Segue o caminho estreito. Interessante, irmãos, que quem está no inferno quer fazer missão. Quem está no inferno quer ser missionário. Quem está no inferno quer gritar, quer falar que existe esse lugar. Isso é bíblico. Lázaro e o rico disse, pai, Abraão, manda que Lázaro ressuscite, vá na casa de meu pai, que eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que não venham para esse lugar de tormentos. Quem está no inferno quer fazer missão. E você não faz nada de missão, querido, faça agora. Faça alguma coisa por teu Deus. São milhares e milhares de pessoas que estão gritando, desesperado. Se você não pode ser missionário, mas você pode contribuir.
Faça pelo amor de Deus. E quando a minha mãe voltou, ela estava caída no chão, ela suou tanto que a roupa estava colada no corpo. E ela saiu correndo para a cozinha beber água, e bebeu muita água. Quanto mais bebia, mais sede dava. Ela lembrou-se da palavra da mulher: siga o caminho estreito. E ela começou a gritar dentro de casa: quem é esse caminho? Onde está esse caminho? Que ela não entendia nada, irmãos. Nunca ouviu de Jesus, nunca ninguém pregou o evangelho para nós. Ela lembrou-se da Bíblia, correu lá no quarto, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia. E quando ela abriu a Bíblia, abriu em João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ela leu, ela começou a gritar: quem é esse caminho? Ela não entendeu. Quem é esse caminho? Onde está esse caminho? Onde está? Desesperada, correndo de um lado para o outro: quem é o caminho? Onde eu encontro esse caminho? Aí chega o meu pai, incrédulo, nojento. Os dois estavam para separar. Ela chamou meu pai. O nome do meu pai era Alcides, e tinha um apelido de Tide, vem cá. Não, vem cá. E contou para ele: olha, aconteceu isso. Eu fui para esse lugar, um lugar terrível. Meu pai entendia um pouco de Bíblia. Meu pai disse: sim, se tu fosse lá no inferno, era para tu ficar lá mesmo. Eu não sei porque tu não ficou, nem o diabo te quis lá. Tu é nojenta, macumbeira. Sabe o que aconteceu? Deus alugou o meu pai, porque Deus usa os filhos e aluga o ímpio. Deus alugou. E meu pai olhou para aquele e disse: isso aqui não vale nada. Isso tudo é palhaçada. E tu, macumbeira, feiticeira, tu vai para os quintos dos infernos mesmo, é para ficar lá mesmo. E a minha mãe disse: aquela mulher falou que na terra tem um povo que serve o homem lá em cima. Tem esse povo? Meu pai disse: tem. Um povo nojento que eu não gosto deles. Meu pai só conhecia duas igrejas: a igreja católica e os crentes da Assembleia de Deus. Passava aqui, irmão, jogava pedra, que era aquela antiga igreja. Jogava pedra em cima da igreja, quebrava os vidraços, meu pai. Aqueles nojentos, aqueles crentes lá, que eu tenho uma raiva daquele povo lá. Mas eles são de Deus. Aí a maioria são. Tem uns que não valem nada. Tem uns que não valem nada. Estão lá só. Mas aquele que serve a Deus são de verdade. Meu pai disse: deixa. A minha mãe disse: deixa eu ir lá. Vai e fica por lá. A minha mãe veio na igreja. Chegou aqui num culto de Santa Ceia. Vocês sabem o que é esse culto de Santa Ceia 50 anos atrás? Porta fechada. Não podia entrar. Tinha 4 porteiros lá, meus irmãos, igual Lampião. Não passava nem vento. Tinha que apresentar carteirinha carimbada. E o porteiro, acho que nem sabia ler, ele olhava assim, olhava para a pessoa, olhava para a carteira. Entra. A minha mãe chegou, aquela fila, minha mãe chegou, brabinho como uma jararaca. E o porteiro pequenininho, mais baixinho que a minha mãe. O que é que a senhora quer? Minha mãe disse: o que é que eu quero? Quero entrar sair na igreja. Não, hoje não. Só vem amanhã. Hoje é Santa Ceia. Minha mãe disse: não, eu vou entrar hoje. A senhora não vai entrar, não. A minha mãe disse: vou entrar sim. Não entra, não. A minha mãe disse: entro sim. Pronto. 2 baixinhos. Aí começou a briga. Só que a minha mãe, quando ela saía de casa, ela saía armada. Porque o meu pai tinha um amante. E ela bateu na amante, e a amante disse assim: eu vou te jogar, vou te matar, levar para o inferno. Vou te matar. Jurou. A minha mãe disse: antes que tu me mate, eu te mato. Então a mulher era muito alta, a mamãe era baixinha. Mamãe saía de casa, saía armada. Chegou aqui, meus irmãos, o porteiro disse: você não entra. Mamãe pegou uma mola, e partiu para cima do porteiro. De molada. Só que o porteiro era muito vivo, esperto. Não pegou a molada, não. Bate, pula daqui, pula dali. Ai, irmãos, os crentes pularam tudo. Ai, o sangue de Jesus.
espalhou o crente nessa praça toda aí. Aí, naquela confusão, chega a irmã Maílde, a doidinha. E foi? Sim, tem uma mulher doidinha aí. Ela falou, a minha amiga em mim. Isso, eu abraço minha mãe. O que está acontecendo? A minha mãe disse, a coisa não quer deixar eu entrar aqui. E eu vou entrar. Mas não, eu vou falar com o pastor. Pastor Antônio Lemos. Ai, irmãos. Pastor Antônio Lemos, para você chegar perto dele, tinha que orar 3 meses. E jejuar. Mas era um homem de Deus, um homem que orava dia e noite. Só que era um homem sisudo. A irmã chegou, dá licença, estava lá nos fundos, lá lendo a Bíblia, que ele ia pregar. Dá licença, pastor, entra. Contou a história para o pastor e disse que a mulher macumbeira está na porta da igreja, queria bater. E ela quer entrar na igreja, pastor. O pastor, o quê? Ela quer entrar hoje. O pastor disse, mas hoje é Santa Ceia. Aí disse, pois é, pastor, eu disse que é para vir antes, quer entrar hoje. E ela quis bater no porteiro. Pastor, eu conheço essa mulher tem demônio em cada fio de cabelo. Ele disse, e ela quer entrar aqui na igreja? Não! Não, de jeito nenhum. Ela não, pastor. Aí botou a boca para chorar. Chorou, o pastor chamou um irmão e disse, vai lá resolver o problema, vai. Aí o irmão foi lá, resolveu o problema, minha mãe andando de um lado para o outro. O irmão porteirinho dizia assim, olhava assim atrás dos outros, mulher endemoniada. Mulher endemoniada. Aí, irmão, lá veio o irmão. Boa noite, minha mãe. Boa noite. O que é que a senhora deseja? De novo. Eu quero entrar aí. A senhora não pode entrar. Hoje é Santa Ceia. Um alemãozão alto. Hoje é Santa Ceia. Minha mãe sabia o que era Santa Ceia, irmão. Hoje é só os crentes que entram. Minha mãe disse, não, vou entrar hoje aí. A senhora não vai entrar. Ela olhou para aquele homem alto, magro. Eu estou desconfiado que era irmão Quinas. Ela pegou, abriu a malinha, a bolsa, irmãos, e chegou para o baixinho, ela pegou uma mola, mas como o homem era muito alto, ela pegou um 38. Eu vou para o inferno, mas eu vou mandar um bocado comigo. E quando apontou para o irmão disse, meu Deus! Jesus! Dona, pelo amor de Deus! E os crentes entraram dentro da parede e sumiram tudo, irmãos. Depois que inventaram 38, acabou o macho, irmão. Acabou. Tem homem, não. O que é que a senhora deseja, dona? Eu tenho 2 filhos para tratar. Eu quero entrar aqui nessa igreja. Então, por favor, a senhora pode entrar. A minha mãe entrou. Porta fechada. E aqui tinha poder até no teto. Há 50 anos atrás, você não quer saber o que era a igreja de Blumenau, irmãos. Isso aqui tremia. Quando o pastor batia a sineta, né, para começar, o culto de Jesus batia 6, 8 com o Espírito Santo. Era crente profetizando, crianças profetizando, jovem profetizando. Irmãos, isso aqui era uma coisa. Tremia isso aqui. Minha mãe entrou. E mamãe eu de agarrada com ela, senta aqui. Mãe olhando tudo, o pastor pregou. Depois que acabou de pregar, o pastor quis fazer um convite, mas o pastor, o temor disse, pastor, ela está armada. Aí o pastor ficou assim, irmão, querendo fazer o convite, mas estava com medo. A minha mãe, ele disse, tem uma senhora aqui, que ela não é crente, parece que ela é espírita. O pastor disse, parece não, que é assim, ela é espírita. Ah, onde está a senhora? Minha mãe disse, eu estou aqui. Fica de pé, dona. Minha mãe se levantou. Os crentes olhando, glória a Deus. Aí, a senhora quer... E ficou nesse quer. A senhora quer... Com medo, porque o negócio estava feio. E o pagou disse, pastor, a mulher está armada, pastor. Aí depois ele perguntou umas 2, 3 vezes, a senhora quer aceitar a Jesus, dona? Minha mãe disse, quero. Levanta a mão, minha mãe. Levantou as 2 mãos. A igreja. Aí o povo pulava, irmão. Pulava igual pipoca. Caga essa mulher aqui. A mulher veio para frente. Aí a irmã Maílde junto. Aí o pastor disse, vai lá orar por ela. Aquele que a minha mãe quer dar um tiro. Ele disse, eu? Vai lá orar para a mulher. Aí viu, ele dizia, minha mãe tinha deixado a bolsa no banco. Ele desceu, muito desconfiado. Mas começou a orar. Quando começou a orar, irmãos, a glória de Deus desceu. O poder de Deus desceu.
A unção desceu. E quando disse amém, quase o irmão caiu para trás. Porque a minha mãe era magrinha, meu irmão. Ela deu um salto. E ela deu um aleluia. Quando ela deu um aleluia, ela já veio meus falando línguas estranhas. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E com fogo. Ei, irmãos. Essa mulher, ai meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Posso ir? Bom, agora tem que terminar, não passou um dia de sonho, mais uns minutinhos. Irmãos, ai, irmãos, que poder. O irmão dizia, pastor, Jesus batizou a macumbeira. E o pastor disse, é mesmo? É, pastor, batizou. Aí, pastor, aleluia. Aí, irmão, daí para dar Santa Ceia foi um problema sério. A mãe não falou mais em português. Só língua estranha. Para dar Santa Ceia foi um problema tremendo. Terminou o culto de Santa Ceia, os irmãos tudo abraçando, ela falando línguas. Só que ela foi para casa a pé, falando línguas. A minha mãe, para casa a pé, falando línguas. Chegou em casa. Isso já quase meia-noite, porque naquela época não tinha ônibus, irmão. Tudo a pé, ou de bicicleta, era um... Oh, meu Deus, como hoje está bom, meu Deus. Como Deus tem abençoado os crentes, não? Meu Deus, como Deus tem abençoado naquela época. Aí a mamãe chegou em casa, passou a mão no martelo, abriu a porta da casa falando línguas. Foi lá naquele quarto onde estava a Cida. Ela foi lá, deu uma palavra na cabeça da Cida, irmão, pá, falando línguas. Pegou o São Jorge e pá, quebrou tudo. Pegou, meus irmãos, aquela luz vermelha e quebrou. Pegou aquele boneco, irmãos, tacou álcool e meteu fogo naquele boneco. E veio para a sala e foi limpando tudo que era santo de gesso. Ela foi metendo um martelo, o que era aquela santarada de papel. Ela meteu fogo, quebrou tudo. Foi lá no quarto, pegou aquelas roupas preta, vermelha. Meus irmãos, ela tacou álcool e meteu fogo, falando línguas estranhas. Pegou aqueles colares, ela quebrou todos aqueles colares que tocou dentro de uma fossa. Limpou a casa, estava limpinho. Isso 1h da madrugada, ela dentro de casa fazendo aquela limpeza. Depois que estava tudo limpo, não tinha mais nada, mamãe foi lá na sala, abriu bem a porta da sala, escancarou e disse assim: entra, Jesus, entra, 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 entra na minha casa, entra, aleluia. E Jesus entrou na nossa casa. Jesus fez uma limpeza e libertou toda a casa. Glória a Jesus. Quer edificação? A incapacidade do homem, porque esse paralítico não podia se libertar. Ele encostado no recurso, olhava para o recurso e não podia entrar no recurso. Isso significa, meus, que o homem a si próprio não pode se libertar. Que o homem a si próprio, meus irmãos, ele não pode se livrar dos vícios. São pessoas que gritam do desespero: eu quero deixar de fumar, eu quero deixar de beber, mas não consigo. Sim, o homem é um escravo. Ele é um incapaz. Mas encerrando a mensagem, eu vejo aqui o poder de Jesus Cristo. Jesus chegou no quinto alpendre, veio para o quarto, veio para o terceiro, veio para o segundo, veio para o primeiro, e chegou diante do homem e disse assim: quer edificação? E aquele homem disse assim: eu não tenho um homem que me coloque no tanque. Mas a pergunta de Jesus serviu para 3 coisas. Primeiro, serviu para despertar a esperança do paralítico. 38 anos esperando. Quanto tempo, meu irmão? Quanto tempo você viveu no pecado? Quanto tempo chorando? Quanto tempo paralítico espiritual? Quando Jesus disse assim: quer edificação? Despertar a esperança. Porque olha aqui, esse mundo está do avesso, está ou não está? O mundo está do avesso. Mas a esperança do crente, irmãos, não está no político,
A esperança do crente não está no homem. A esperança do crente quando morre um crente, o mundo diz assim, a esperança é a última que morre, mas para o mundo morre a esperança. Quando chega a morte, acabou. Quantas pessoas chegam lá, meus irmãos, morre o pai, morre a mãe, morre o filho. Adeus, meu filho, adeus, meu esposo, para nunca, e arranca o cabelo, nunca mais eu vou te ver. Mas quando eu trabalhava aqui na Fortaleza, no bairro Fortaleza, morreu uma criança, somente, só tinha um filho, uma filhinha de 6 meses, os pais não podiam mais, a mãe não podia mais gerar. Quando morreu aquela criança, a mãe chegou em cima daquele corpinho, chorou, disse, minha filha, a mãe lava a roupa, a mamãe ia lavar a roupa, para você ser alguma coisa na vida, eu queria que você fosse uma advogada, uma doutora, mas tu morreu, filha, meu Deus, filha. E chorou. Por final ficou o pai chegou em cima daquele corpinho, passou a mão no rostinho da criança, beijou aquela filhinha, disse, filhinha, papai é um pedreiro, papai ia trabalhar, filha, fazer de tudo para você ser alguma coisa na vida, mas Deus tomou para si, filhinha, até breve. Até breve, filha. Aí eu olhei e disse, meu Deus, esse crente tinha esperança. Aí o apóstolo Paulo disse, olha, não quero que você seja ignorante daquele que dorme, porque quando Jesus vier, o crente morre, a esperança vai com ele para o túmulo, porque na hora que Jesus vier tocar a trombeta, o crente vai ressuscitar. A pergunta de Jesus serviu para despertar a fé do paralítico. E em terceiro lugar, a pergunta de Jesus serviu para pôr a prova do desejo do paralítico. Do desejo do paralítico. Jesus disse assim, eu quero ficar são. O homem podia dizer assim, Jesus, ei, 38 anos que eu estou aqui, cara. Oxe, vai perguntar para mim se eu quero ficar são? Jesus chegou para aquele cego e disse, o que queres que eu te faça? Eu não entendia muito bem isso. Está perguntando, por que Jesus perguntava? Porque escuta aqui, irmãos. A bênção depende do necessitado. A bênção depende do necessitado. Você quer ou não quer? E Jesus fazia pergunta, por quê? Tem pessoa, o pastor Nilton não vai se lembrar. Aquele pastor Francisco, tu lembra, não? Que já partiu para a eternidade em Francisco. Ele é aqui do sul. Algo que nós chegamos, foi em 1983, nós íamos tudo para o Templo 7. Lá tinha uma igreja católica, parece que é Rua Guararapes, é uma coisa assim, tinha uma igreja católica, ali tinha um montão de pessoas pedindo. Doentes, paralíticos. E tinha um homem forte, claro, com a perna assim, ele arregaçou, meus irmãos, uma ferida na perna. Aí aquele pastor Francisco distribuindo folheto, chegou para aquele homem e disse, eu quero que eu ore por ti para Jesus te curar. Jesus é bom, Jesus é médico dos médicos. E ele já pegou um vidrinho de óleo, vou te ungir, e Jesus vai te curar. Aí aquele homem, irmãos, olhou para o pastor Francisco, assim, o pastor Francisco, tu crê que Jesus vai te curar, e tu quer sair daqui nesse momento curado? O homem disse, não quero. Ai, não quer não? Não. Por quê? Ele disse, porque essa ferida é meu ganha-pão. Se Jesus me curar, eu tenho que trabalhar e aqui eu ganho muito dinheiro. Aí que eu fui despertar, por isso que Jesus perguntava. Que a bênção depende do necessitado. Se quer ou não quer. Quer ser salvo? Tu quer que Jesus te cura? Jesus tem poder e faz a diferença. Muito obrigado, pastor Nilton.